Está pertinho já de finalizar o profeta Daniel, faltam mais 3 capítulos. E nós vamos seguindo, irmãos, expondo a Bíblia, expondo a Escritura. E o Senhor vai falando conosco, falando aos nossos corações, nos dando clareza sobre a sua verdade. Tem sido uma bênção. Vamos seguir. Vamos seguir. Amém? Diz o texto. Enquanto eu ainda falava, capítulo 9, versículo 20, desculpa. Que geralmente a gente começa do lado do início, mas a primeira parte do capítulo eu expus na semana passada, vamos à segunda parte, a partir do versículo 20. Amém? Enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e atenda à visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto: desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Pai, tem misericórdia de nós esta manhã. Que o seu Espírito nos ilumine neste momento e nós tenhamos condição, Senhor, de assimilar a verdade do texto bíblico, o que o Senhor deseja nos comunicar. Quanto a mim, Senhor, que o Senhor me dê graça para falar a sua palavra em conformidade com aquilo que está escrito, a fim de que o seu povo seja legitimamente, verdadeiramente nutrido, abençoado, edificado para louvor de sua glória. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Desde o início da exposição do profeta Daniel, vocês têm me ouvido dizer que Deus é o Senhor da história. Não tem como nós pensarmos no profeta Daniel numa outra perspectiva. Esse aqui é um dos livros bíblicos que melhor comunicam a ideia de que a história não é uma carroça desgovernada, de que a história não é um carro sem um motorista. Deus é o Senhor da história. Falei isso na semana passada, quando percebi no texto o profeta Daniel indo ao profeta Jeremias e lendo no profeta Jeremias que o cativeiro babilônico duraria apenas 70 anos. E ele entende
pelas estações, pelas épocas, pelos anos, pela quantidade de tempo que eles haviam passado dentro do cativeiro babilônico, que a hora, o momento histórico de sair do cativeiro já estava chegando. É a história, ele está lendo um profeta passado, e ele agora entende que aquilo que foi escrito no livro do profeta sobre as ações de Deus na história tem mais um passo para dar, e ele começa a orar ao Senhor no capítulo 9. Ele sabe que Deus é o Senhor da história, mas ele ora para que Deus cumpra as suas determinações em relação à história. Ele sabe que Deus é o Senhor da história, mas ele suplica ao Senhor para que o Senhor estabeleça a história do jeito que estabeleceria. E nós vimos na semana passada que, diferente de muitos daqueles que vão ao Senhor reivindicar que Deus cumpra as promessas que fez para o bem deles, Jeremias, o profeta Daniel entendia que a razão deles terem entrado no cativeiro era o pecado dele e de seu povo. E ele ora ao Senhor pedindo misericórdia, pedindo graça, confessando o pecado. Senhor, nós estamos nesse cativeiro, nessa condição de miséria, de desgraça, porque nós pecamos contra Ti. Nós pecamos contra Ti, nós pecamos contra Ti, nós pecamos contra Ti, perdoa. Ouve, tem misericórdia, nos ajuda. Então perceba, para a gente ir para o próximo bloco, o problema de Daniel, apresentado por Deus, é o problema do pecado que coloca o homem num estado de miséria deplorável. Ninguém precisou dizer para ele, ele sabia, lendo o profeta Jeremias, ouvindo os profetas do seu tempo e entendendo os seus contemporâneos, ele sabia. Nós fomos colocados nesse cativeiro por causa do pecado. Nós fomos colocados nessa situação por causa da nossa transgressão. E ele está pedindo ao Senhor, não para que Deus lhes tire do cativeiro, mas para que Deus resolva o problema do pecado. Do pecado. É mais ou menos você que sabe que está nesse mundo caído, perdido, desgraçado por cada queda. E você pede ao Senhor, não para que Ele melhore sua vida financeira ou te tire dessa situação que você está vivenciando hoje, mas você suplica ao Senhor para que tenha misericórdia e nos livre dos nossos pecados, dos efeitos da queda. É assim que se ora, pedindo misericórdia a Deus. Senhor, nos livra dos problemas causados pelo pecado. Então é isso que está na mente de Daniel. Daniel pede ao Senhor que tenha misericórdia dele e do seu povo, porque ele sabe que o que o levou para ali foram os pecados que eles haviam cometido contra o Senhor. E quando Daniel se humilha, vamos voltar ao versículo 19 para ver como termina a sessão. Pode colocar ali para a gente acompanhar junto. Como é que ele termina a última sessão, no seu momento de súplica e clamor? Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de Ti mesmo, ó meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo são chamados pelo Teu nome. É assim que ele termina essa sessão. Ele termina pedindo misericórdia, pedindo a Deus que perdoe, pedindo a Deus que ouça, pedindo a Deus que intervenha. Ele termina pedindo, Deus resolve o problema que os nossos pecados nos causaram. Então a crise de Jeremias é o pecado do seu povo, seu próprio pecado. A crise de Jeremias são aquelas ações que nos colocam num estado de miséria de maneira justa, porque nós temos nos rebelado contra Deus desde Adão. E o profeta está pedindo, nos livra dos nossos pecados e das consequências dele. E o 20 começa dizendo, enquanto eu ainda falava. Irmão, já pensou? Tu está orando, né? Orando aqui. Senhor, tem misericórdia. Os meus pecados têm trazido muita aflição sobre a minha vida. A queda entrou no mundo por Adão, o pecado entrou no mundo por Adão. Eu estou sofrendo os efeitos da queda, tem misericórdia. Tu está ali falando. Enquanto eu orava, confessava o meu pecado. Está vendo? Ele estava fazendo confissão de pecados. Confissão do pecado do povo. Lançava a súplica dele diante do Senhor, pelo monte santo do meu Deus. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, lá do capítulo 8.
Gabriel dá outra visão. Aparece, é a maneira como Deus decidiu responder Daniel. Ele manda o anjo mensageiro para que enquanto Daniel ainda estava falando, ele respondesse a Daniel para explicar algo extraordinário a Daniel que Daniel ainda não tinha compreendido. Na cabeça do profeta Daniel, isso vai ficar um pouco mais claro no texto quando continuarmos lendo, Deus, em sua graça, misericórdia, em seu favor, deveria perdoar os pecados do povo judeu e também livrá-los do cativeiro babilônico. Mas Gabriel vem responder a oração e explicar que a coisa não é bem assim. A coisa não é bem assim. Novamente, imagina você dentro do seu quarto orando, pedindo a Deus para te livrar das consequências dos seus pecados, das consequências dos seus desvios, das consequências dos pecados dos outros, porque Daniel entende que ele está inserido num contexto problemático por causa dos problemas dele, dos pecados dele e dos pecados alheios. Imagina você dentro do mundo caído, que tem os seus pecados e suas consequências e os pecados dos outros. E você está ali, Senhor, me livra disso. Senhor, perdoa e tem misericórdia. Senhor, nos ajuda a lidar com isso tudo aqui, nos livra disso. O anjo Gabriel vem responder e explicar a Daniel como que esse negócio funciona na prática. Está escrito nos próximos versículos, mas uma coisa é importante dizer, para a gente não atropelar isso aqui, porque é extraordinário, extraordinário. Deus responde oração, irmão. Aí você pode estar pensando assim, Wesley, mas isso é óbvio. Você pode estar nesse momento me ouvindo falar e dizer assim, Wesley, eu sei que Deus responde. Sabe mesmo, irmão? Sabe mesmo? Que esse cara que está orando, Daniel, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor, ele tem convicção que Deus responde oração. A ponto de quando foi proibido no capítulo 6, que se fizesse oração, ele continuou mantendo sua rotina de oração, porque para ele muito mais vale falar com Deus do que com os homens. Eu reparo umas paradas aqui na igreja, e eu vejo que Deus faz umas paradas, né, e tu vê que Deus faz umas paradas. A gente está entrando no pequeno grupo, agora, nesse tema, e os últimos textos mostram Daniel claramente sendo um homem destacadíssimo nessa disciplina chamada oração. E é por isso que, como pastor dessa igreja que vai estudar sobre oração, preciso dar uma pausa aqui e dizer que, por mais óbvio que pareça, eu preciso dizer que Deus responde oração. Muito provavelmente Gabriel não vai no seu quarto. Amém? Muito provavelmente um anjo não vai se apresentar enquanto você estiver na madrugada orando, né? Eu já pedi, mas não vi nem a pena, nem a asa. De repente não vai aparecer lá, creio que não vá. Mas isso aqui é uma peculiaridade, uma particularidade da experiência de Daniel. O que nos cabe entender, o que é incomum na minha vida, na sua vida e na vida do profeta, é que quando nos colocamos diante do Senhor da maneira correta, Deus ouve. Quando nos colocamos diante do Senhor quebrantados, humilhados, humildes, suplicando ao Senhor que nos socorra em nossa miséria, Deus ouve, irmão. E a gente precisa seguir o exemplo deste homem de Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar onde nós dependemos não dos homens dessa terra, mas do Senhor nosso Deus, que está sentado num trono de graça, esperando que esse trono seja acessado. E eu não estou falando de um Zé Ninguém. Esse aqui é o segundo homem, terceiro homem ou segundo homem do Império Medo-Persa. Daniel era um homem de posses, já tinha sido muito honrado, era um homem de prestígio, era um homem que sua palavra tinha poder, era um homem de influência. Daniel falava e o rei acatava. Mas mesmo sendo esse homem gigante, socialmente falando, ele sabia que problema de verdade só um pode resolver. Daniel vai diante do Senhor, vai suplicar ao Senhor,
para que Deus perdoe as transgressões do seu povo, os seus pecados, porque Ele sabe que não existe outro que possa responder e resolver os seus problemas, e não importa se vai ser com anjo, se vai ser com irmão, se vai ser com telefonema, se vai ser com telegrama. Irmão, nem telegrama se usa mais, né? Mas de repente com telegrama eu creio que Deus responde àqueles que acreditam e o buscam em sinceridade. Daniel é respondido. Daniel é respondido. O anjo veio rapidamente voando, tocou em mim na hora do sacrifício. Ele queria instruir-me, falou-me comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Olha aqui que coisa legal. Daniel, assim que tu abriu a boca, assim que tu começou a falar, Deus já falou: vai lá, vai lá. Aí tu fala assim: foi porque Deus ama muito Daniel, né? Daniel é um homem super destacado, distinto. Daniel é um homem especial. Você acha que Deus ama Cristo? Você acha que o pai ama o filho? Você acha isso? Então preciso te dizer que da mesma forma que o pai ama o filho, o pai te ama pelo filho, não por você. Logo, o fato do texto dizer que Daniel é amado não o torna diferente de nenhum de nós que estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o Pai te vê como vê o próprio Filho. Logo, um crente de joelhos dobrados é um crente apto a ser respondido por ser amado pelo Pai do Filho. Então, não é o pastor Wesley que é atendido, e também não é Daniel que é muito amado, segundo o texto, é você também. Ser amado por Deus, e a maior prova de que Deus o amou foi Cristo Jesus crucificado no seu lugar, abrindo um novo e vivo caminho para que você tenha comunhão com esse Pai que te ama e te ouve e te responde. Ele vem dar a resposta a Daniel. E qual é a resposta que ele dá a Daniel a partir do versículo 24? E eu já queria antecipar, irmãos, que essa aqui é de acordo com os estudiosos, né, um consenso entre os estudiosos, é a profecia escatológica mais difícil de se interpretar de toda a Bíblia, mais até do que as profecias do Apocalipse. E por que ela é mais difícil do que todas as outras? Por causa da riqueza de detalhes e da dificuldade de colocar essas riquezas de detalhes de maneira precisa no tempo e no espaço. Existem variações inúmeras sobre a compreensão das 70 semanas de Daniel. Vou falar o que me parece ser coerente, o que parece ser razoável, mas consultando materiais, lendo outros homens, ouvindo outros homens, recolhi a minha insignificância e como eles assumo, muito provavelmente não vai ser exatamente o que é, mas a gente fala aquilo que é aproximado. Aqueles que olham para esse texto, aquilo que está claro, mas o que não está claro, olham para esse texto e dizem exatamente o que é, podem estar correndo o risco de se equivocar. Mas para a gente entender o texto, é preciso entender pelo que Daniel estava orando. Por isso que eu dei algumas ênfases na introdução. Daniel estava orando para que Deus livrasse o seu povo dos efeitos do pecado, dos efeitos da transgressão, da queda. E quando Daniel parece que Deus vai resolver isso de imediato, porque os 70 anos do cativeiro já estavam chegando no seu prazo final, o anjo responde para ele: 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Daniel, não são apenas 70 anos. Na cabeça de Daniel, lendo o profeta Jeremias, quando acabar os 70 anos, o problema do pecado está resolvido. O problema da transgressão está resolvido. E aí o povo volta para Judá, volta para Jerusalém e pode viver de maneira plena, em triunfo e glória, como fora nos períodos áureos, na era de ouro do povo de Israel, no reinado de Davi, no reinado de Salomão. Então, na cabeça do povo veterotestamentário, Deus a qualquer momento restauraria aquele reino que eles tinham, a terra prometida que Deus havia dado, e ali naquele lugar eles teriam perenidade de prosperidade. Mas o problema do pecado não vai ser resolvido em nenhuma terra do aqui e agora. E é por isso que o anjo diz para ele: Daniel,
não são apenas 70 anos. Tem mais 70 semanas para o seu povo atravessar para que o problema do pecado seja resolvido de verdade. Olha o que ele diz no versículo 23. Ele diz: quando você começou a fazer súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você. Ou seja, você está orando, mas você não tem compreensão. Você está pedindo, mas você não tem entendimento. E eu vim explicar a você e te dar entendimento para que você compreenda. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Era pelo que ele estava orando. Daniel estava orando pelo povo, Daniel estava orando por Jerusalém, e ele pensava que Deus restauraria Jerusalém em sua glória, em seu poder, mas ele segue. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Perceba, Daniel, na compreensão de Daniel, a ideia de restauração, a ideia de mudança, a ideia de salvação era temporal, era geográfica, era imediata, para o aqui e agora. E ele já coloca justiça eterna no meio. Ele não pode estar falando do retorno para Jerusalém. E a cabeça da gente é igual a de Daniel. Porque nós temos, no nosso coração, sempre temos uma terra de prosperidade para voltar. Poxa, se eu voltasse para aquela empresa. Poxa, se aquela pessoa voltasse para mim. Já reparou que na nossa cabeça sempre existe um lugar, uma coisa ou uma pessoa que a gente aponta como se fosse a solução dos nossos problemas? E Daniel acha que é voltar para Jerusalém que resolve o problema do pecado. E o anjo está falando: cara, esses 70 anos acabaram, mas não é só isso não. Tem mais tempo e mais coisas para acontecerem para que o problema do pecado seja resolvido, para que o problema do pecado seja de uma vez por todas consumado, para que a justiça eterna seja estabelecida, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ele está falando de eventos eternos, escatológicos, que se cumprem num prazo curto de tempo e também num prazo longo de tempo. É o que a gente tem falado aqui quando temos lido esses livros. Tem coisas que se cumprem no momento imediato, próximo da profecia, mas essas mesmas coisas apontam para o futuro. Mas o que nos cabe entender aqui, em primeiro momento, é isso: Daniel, tem mais coisa para acontecer para que o problema de verdade seja resolvido. Vocês passaram 70 anos no cativeiro babilônico, mas tem mais 70 semanas. E a expressão hebraica que aparece aqui não é 70 semanas, é 70 setes que aparece aqui. No lugar de semanas aparece a palavra sete. E por isso alguém traduziu para semanas, porque a semana tem 7 dias. E aí, como Daniel estava falando de 70 anos ainda há pouco, ele entende a profecia e ele está falando de 70 anos, compreende-se que esse 70 fala de 70 anos multiplicados por esses 7 de uma semana completa. Então, do que ele está falando, Daniel? Vocês passaram 70 anos no cativeiro, mas ainda tem 70 anos vezes 7. E se você fizer uma conta aí bem rápido, você vai ver que dá 490 anos. E aqui começa a embolar o negócio. Porque ele está falando de uma sucessão de eventos que são literais e vão acontecer. Obviamente que quando a gente vai fazer a aplicação, uma hora ou outra, a gente vai ter que perceber, vai ter que dar o braço a torcer de que nem tudo é aplicado de maneira literal. Tem coisas que são para o imediato, tem coisas que não. Mas quando você vai para o versículo 24, ele começa a explicar, e no versículo 24, a gente percebe, 25, desculpa, a gente percebe já a ordem cronológica dos eventos. Mas me permita lhe dizer mais uma vez, esse versículo 24, que a gente acabou de ler, é o plano de Deus para cessar o problema do pecado. Eu preciso te explicar, senão você não vai entender. É muito difícil compreender isso aqui. Mas se Daniel está orando, pedindo perdão, misericórdia, suplicando para perdão dos pecados e ser livre das consequências dele, Deus vai mostrar para ele o seu plano para resolver esse problema. Nesse versículo 24, é o plano de Deus
para resolver, para acabar com a transgressão, pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. A gente tem que ter isso em mente. Para quando irmos para o versículo 25, nós vemos a ordem cronológica dos eventos. E vamos junto aqui ler o 25. 25 diz: saiba e entenda isto. Isto que? Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, com U maiúsculo, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos fazer uma conta aqui. Ele está falando de eventos que são marcadores temporais. Primeiro marcador temporal, está lá, ó. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Jerusalém até a vinda do ungido. A pergunta que fica aqui, e é onde eu digo que não dá para a gente afirmar com certeza, quando essa ordem foi dada? Alguns olham e pensam que essa ordem é o decreto de Ciro, quando manda em 538 os judeus irem embora para Jerusalém de novo. Há quem pense que, diferente do decreto de Ciro, ele esteja falando do decreto de Artaxerxes, quando manda o povo sair para reedificar o templo. Você vê essa história ali em Neemias e Esdras, que é um pouco mais para frente. Eu, particularmente, fico mais com o decreto de Artaxerxes, porque quando você vai fazer a conta no lápis, você vai ver que dá aproximadamente 490 anos, quando você chega lá no ungido. É isso aqui que a gente tem que ter em mente. Quem é esse ungido, irmão? Quem é esse príncipe que há de vir, que há de chegar, aparecer no tempo e no espaço? Na verdade, não dão 490, né? Dá um pouco menos, porque a última semana vai começar com a chegada do ungido. Mas esses marcos temporais aqui mostram para nós que, diferente do que Daniel pensava, ainda tinha muita coisa para acontecer a fim de que o problema do pecado fosse resolvido. E como que o problema do pecado é resolvido, irmão? Diz o texto: desde a ordem para restaurar Jerusalém até a vinda do ungido do príncipe. Daniel, até que apareça o ungido, o problema do pecado não será resolvido. Escuta, acabei de pegar minha cola aqui, né? 434 anos, mais ou menos, desde a liberação para reconstruir os muros e o templo sobre Artaxerxes, até o ministério de Jesus, que alguns tentam cravar o ano 30, alguns tentam cravar o ano 27, a gente não crava anos aqui, mas fica muito claro que dá mais ou menos 69 semanas de anos, ou seja, 434 anos, desde a saída do povo para restaurar o templo e as ruas de Jerusalém, os muros de Jerusalém, até o ministério de Jesus. E é nesse momento aqui, é nessa hora, no ministério de Jesus, que essa questão, esse problema solucionado única e exclusivamente pelo ungido vai começar a ter solução. Então, Daniel, não é voltando para Jerusalém que as coisas serão solucionadas, é o que o anjo está falando para ele. Daniel, ainda existem alguns eventos para acontecer, desde a liberação do povo para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido, ou seja, desde que o povo vai sair daqui até o dia da vinda do ungido, do Messias, do Cristo de Deus, até lá tem muita coisa para acontecer. O versículo 25 continua dizendo que haveria 7 semanas, aqui dá 49 anos, muito provavelmente foi o tempo que levou, né, para o templo ser reconstruído. De acordo com alguns historiadores, o templo demorou para ser construído em torno de 50 anos, então está bem casadinho aqui. E depois mais um período de tempo de 62 semanas. É o que vai se seguindo até a vinda desse ungido. Aí olha o que ele diz, lá na parte C do versículo 25. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Olha para mim que tem uma aplicação muito pertinente para nós aqui. Vamos de novo para a cabeça de Daniel. Daniel está orando ao Senhor.
pedindo ao Senhor que o problema do pecado seja resolvido, para que não só o pecado do povo, mas as consequências sejam resolvidas, porque ele pensa que depois do cativeiro babilônico está tudo resolvido. Se a gente voltar para Jerusalém, as consequências dos nossos pecados vão ser solucionadas. E a cabeça de Daniel, ele está orando: Senhor, nos livra desse cativeiro para voltarmos para Jerusalém e resolver nossos problemas. O texto diz que ainda tem mais 69 semanas, que o povo voltaria para Jerusalém, reconstruiria as muralhas com muita angústia e dor. Se o problema do pecado e as consequências seriam resolvidas pós-cativeiro babilônico, de onde vem a angústia e a dor de reconstruir o templo na santa cidade? Quem lembra de Neemias? Sambalate, Tobias, pessoas se levantando contra a construção do muro, de modo que os construtores do muro tinham que trabalhar com uma mão, uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Você percebe que mesmo voltando para Jerusalém não tem paz? Você percebe que mesmo voltando para a cidade santa, para reconstruir o templo, para reconstruir a muralha, o povo de Deus que Daniel suplicava por ele ainda está perecendo? Wesley, onde está a aplicação aqui? Que aquilo que você pensa que é redentivo na sua vida ainda vai trazer muita dor para você e você vai ver que não é a solução do pecado. Daniel queria só voltar para Jerusalém. Senhor, o cativeiro acabou, dá vitória, resolva nossos problemas. E Deus está falando: isso ainda não resolve o problema de vocês. Até a vinda do ungido, até a vinda desse príncipe, não tem solução para pecado. Deus está explicando para Daniel que não é a saída de Babilônia que resolve o problema dos homens, mas é a vinda do ungido que resolve o problema do pecado. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual o cativeiro que você se encontra hoje, financeiro, emocional, afetivo, material. Você pode ficar rico de hoje para amanhã, os problemas dos pecados ainda vão continuar aí. Não é voltar para Jerusalém física que resolve o problema do povo de Deus. Os homens do Antigo Testamento olhavam para a pátria celestial, olhavam para mais longe, eles tinham uma esperança naquela cidade que tem fundamentos, que tem alicerces celestiais. Muito obrigado, varão, consagrada diácono. Se quiser se consagrar diácono nessa igreja, traga um papel para o pastor quando estiver suando. O que ele está dizendo para Daniel? Daniel, vocês vão voltar para construir, reconstruir. Lembra de Ageu? Não é esse aqui não, esse aqui é difícil também. Mas na época do profeta Ageu, o povo que saiu de dentro da Babilônia para reconstruir o templo, não quis nada com o templo. Na época, eles preferiram dar conta das suas próprias casas, seus próprios empreendimentos, seus próprios sonhos, seus próprios projetos, a ponto de Deus ter que levantar o profeta Ageu e dizer: é tempo de vocês abandonarem as coisas de Deus para darem conta da casa de vocês. O profeta Zacarias, que também é um pós-exílico, repreende o povo de diversas maneiras, porque o povo se rebelou contra Deus. Quando chegou na terra prometida, me permita lhe dizer, meu irmão, minha irmã, a oração de Daniel de arrependimento e de súplica por perdão é pertinente, mas a exemplo do que aconteceu com ele, Deus está precisando nos explicar: não é assim que o problema do pecado é resolvido. Deus está dizendo para eles: vocês precisam entender que ainda tem muita coisa para acontecer, que ainda tem muito problema para acontecer, e que até que o ungido resolva o problema do pecado, vocês ainda vão passar por muitas coisas. As muralhas, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então deixa eu lhe dizer, Daniel, quando você voltar para sua Jerusalém, pode ter certeza, tem um monte de problema te esperando lá. É que eu costumo dizer para as pessoas: as bênçãos que a gente tanto deseja nessa terra trazem consigo responsabilidades, e consigo trazem dificuldades, e consigo trazem desafios. Nós precisamos entender que nessa vida é tudo com muita angústia, mesmo que seja dentro de Jerusalém. Versículo 26, nesse versículo 26, diz o texto, ele começa a falar agora da última semana, é o início da última semana. Vamos lá, 70 semanas de anos para a reconstrução do templo.
ele fala sobre 7 semanas, 49 anos. Depois, até chegar o ungido, o príncipe, o Messias, mais 62, que dá 69 semanas. Aqui vem mais mistério. Redobra atenção para eu tentar te explicar, porque é difícil. Mas vem um pouco mais de mistério. Mas olha o que o versículo 26 diz. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Não tem um ungido? O príncipe, aquele que vem para resolver o problema do pecado, ele será morto. Quando as 69 semanas terminarem. Quando termina as 7, entra as 62. Quando termina as 62, diz o versículo 26, o ungido morre. Quem é esse ungido, irmão? Quem é esse ungido? E aqui, particularmente, essa eu preciso dizer, eu não consigo acreditar nos que os dispensacionalistas acreditam sobre as 70 semanas de Daniel. Os dispensacionalistas acreditam que até Jesus, né, as 69 semanas já se deram. Só que a última semana, ela vai se dar lá na grande tribulação, quando Jesus estiver para voltar. E por que é um equívoco? Porque o texto está dizendo que no início da última semana o ungido já morreu. Em outras palavras, nós teríamos que dizer que só quando Jesus estivesse próximo de voltar que ele deveria morrer, já que o ungido morreu dentro do início da última semana. E por que eles dizem isso? Porque o que se segue no texto sugere que o texto está falando do anticristo, mas não creio que seja apenas do anticristo, não me parece. Ele diz que o ungido será morto e não terá nada. Isso quando iniciar a última das 70 semanas. Então, quando a última das 70 semanas foi inaugurada, ao meu ver, junto com um monte de gente séria, quando Jesus morreu, ressuscitou, inaugurou o reino vindouro. Isso é de uma perspectiva escatológica mais abrangente. Mas tem uma perspectiva que eu também concordo, que se aplica no tempo, no espaço, na história. Porque, olha o que o texto continua dizendo. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Perceba o que ele está dizendo. Depois que o ungido morrer, ainda haverá, em que lugar? Na cidade santa, em Jerusalém, pela cidade e pelo povo que Daniel estava orando. Ainda haverá lá, diz o texto, um príncipe, ou o povo de um príncipe, que há de vir, vai destruir a cidade e o santuário. Parece que ele está se referindo a Tito Vespasiano, que entrou em Jerusalém, destruiu a cidade no ano 70 depois de Cristo. E quando você pega a morte de Cristo, e você pensa nos 490 anos literais, ou na última semana literal, parece que se cumpre justamente no ano 70, se fecha no ano 70, essas 7 semanas que o anjo está falando para Gabriel, o anjo Gabriel está falando para Daniel, que deveriam se desenrolar para que tudo aquilo que Deus determinou antes de resolver o problema do pecado acontecesse. Com essa parte eu concordo, está muito claro que se aplicado sobre Tito Vespasiano, olhando para Israel, olhando para Jerusalém, quando ele entra e destrói, dá certinho ali, essas 70 semanas de anos. Porém, o texto continua, e o versículo 27 agora vai se referir ao ungido de novo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E aqui o dispensacionalista acredita que está falando do anticristo que fará aliança, mas não. O anticristo não faz aliança com ninguém, só tem um, que dentro desse contexto da última semana estabelece uma aliança. Essa é a nova aliança no meu sangue. Jesus Cristo na cruz do Calvário estabeleceu uma nova aliança, aliança descrita em Jeremias 31, a partir do versículo 31 também, é a aliança que Deus estabeleceu com o povo da graça, com os salvos, aqueles que nesse período, enquanto Jesus ainda não voltou, estão sendo alcançados pela pregação do Evangelho. Logo, a gente entende que essa última semana se cumpre em Tito Vespasiano numa perspectiva mais imediata, mas que ela também fala da era da pregação do Evangelho. E aí se você me perguntar, Wesley, quando você acha que vai se dar a última semana? Eu diria para você que já estamos nela.
Nós já estamos na última semana do profeta Daniel. O ungido já morreu, já ressuscitou, e ele está fazendo aliança com muitos. Vocês são o povo da aliança. Aqueles que estão sendo alcançados pelo Messias, através da pregação do Evangelho, são o povo da aliança. Ele fará a firme aliança com muitos por uma semana. É a última semana das 70 semanas. E aí ele continua dizendo que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. A pergunta que fica aqui é a seguinte: por que a morte de Jesus faria cessar o sacrifício no templo? João respondeu quando apresentou Jesus, João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o escritor aos Hebreus vai dizer que ele de uma vez por todas derramou sangue uma vez. E agora ninguém precisa derramar mais sangue de boi. Ninguém precisa entrar no Santo dos Santos. Ninguém precisa mais vir para cá com uma oferta de bicho na mão. Ninguém precisa mais derramar sangue de ninguém. Porque de uma vez por todas o sangue do ungido, do príncipe, do Messias foi derramado para aliança, a fim de que nós não tivéssemos necessidade de fazermos mais sacrifício. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo claramente que esse que faz aliança com um povo é o Messias que fez cessar na metade da semana os sacrifícios, porque ele mesmo é o sacrifício. Olha a cronologia dos fatos. Acaba cativeiro babilônico, aí Daniel pensa, oba, está tudo resolvido. Aí o anjo diz, não tem nada resolvido. Eles voltam para Jerusalém 7 semanas, reconstroem o templo. Depois vivem até a vinda de Cristo, mais 62 semanas, inteirando 69. Quando chega na 69ª semana, o ungido chega, aparece e morre. Ele entrega a sua vida. Ainda dentro desse contexto, você vê desolações, guerras acontecendo. E Jerusalém, a cidade santa, o monte que carrega o nome de Deus, é destruído por Tito Vespasiano, que é uma figura do anticristo, aponta para o anticristo. Nesse período, nesse contexto, quando o Messias já veio, já morreu, já entregou sua vida pela pregação do Evangelho, ele fará firme aliança com muitos e fará cessar, na primeira parte da última semana, os sacrifícios, porque ele é o sacrifício. Então o anjo está explicando a Daniel, Daniel, tira esse negócio de sair da Babilônia da sua cabeça, isso aí é um problema imediato. O que está proposto para o meu povo é a vinda de alguém que vai entregar a sua vida e resolver os problemas do povo de uma vez por todas. Não restará mais sacrifício, e é por isso que nós dizemos, somos salvos pela graça, porque não foi boi, não foi cabra, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que entregou a sua vida, e o anjo está explicando isso a Gabriel, para a gente encerrar a Daniel. Daniel, né? Se tiver mais 2 filhos, vai ser Daniel e Gabriel. Parte B do versículo 27 para a gente encerrar. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Por que a gente acredita que isso se aplica a Tito Vespasiano, mas também aponta para o anticristo? Porque esse texto aqui tem uma referência lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 15, onde Mateus fala sobre isso também. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém, sobre a invasão de Roma, sobre Tito Vespasiano entrando no ano 70, destruindo Jerusalém, mas que aponta para aquele momento da grande tribulação. E ele fala desse cara, daquele que traz as abominações, a desolação, até que a destruição que está determinada. E aqui a gente olha e vê que ele também é o anticristo, seja derramada sobre ele. Mas vamos por parte. Primeiro, vamos lá, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, é esse texto que Mateus está usando. Esse cara aqui entrou no templo, saqueou o templo, destruiu o templo, profanou o templo. Tito Vespasiano é a figura do anticristo que lá no final trará desolações e abominações maiores do que estas. Mas ele é uma figura, ele é um tipo do anticristo. E ele é esse cara que não permitirá que os judeus tenham em mente que a restauração de Israel é a redenção final.
Aqui, para aqueles que acreditam, né, que Deus tem um plano com Israel e que tem um plano com a igreja, a gente quebra isso. Está claro desde muito tempo que Deus usou Israel para mostrar que não é etnia que vai fazer com que um povo se torne povo de Deus. Deus deu inúmeras chances para Israel se provar povo de Deus, mas por causa das suas transgressões e dos seus pecados ficou claro que o fato de ser judeu não te torna um verdadeiro povo de Deus. Deus permite que o seu povo caia em desgraça, Deus permite que o povo de Israel seja destruído, Deus permite que as abominações, que as desolações caiam sobre Israel, mas isso também fala das perseguições contra o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. O povo de Deus no passado foi perseguido, foi destruído, lutaram contra o culto, lutaram contra o Senhor, e o anticristo, o espírito dele continua fazendo isso, porém existe uma promessa contra o anticristo, que está na segunda parte dessa segunda parte, é onde ele diz, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Existe uma destruição determinada sobre ele. Quem é ele? Ele é o anticristo. E existe uma destruição que está derramada, ou está determinada sobre ele, que será derramada. Põe para a gente 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, para a gente encerrar. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então perceba, é confuso a si mesmo, mas tem uma mensagem muito clara aqui. Wesley, quando vai ser? De que forma vai ser? Qual foi a data? Não sei de nada disso, irmão. Está muito claro para a gente que a data inicial das 70 semanas se deu quando o povo voltou para Jerusalém para restaurar o templo, que a 69ª semana começou com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que pensando em Israel, na Cidade Santa, eles viram que aquela destruição mostrava que voltar para a Cidade Santa não resolvia o problema do pecado, mas que alguém já morreu fazendo cessar os sacrifícios, e que um dia o homem da desolação, o homem da abominação, o homem que destrói tudo aquilo que é de Deus, sobre ele será derramada a destruição que está programada. É aqui que o problema do pecado é resolvido. Daniel está sendo instruído pelo anjo para tirar as suas esperanças do aqui e agora. Ai, meu Deus, falta um tempo para a minha vida ficar resolvida. Daniel, para com isso. Deus falou que era 70 anos de cativeiro, e quando acabar o cativeiro, a nossa vida, a nossa sorte vai mudar. Você vai voltar para Jerusalém para ficar reconstruindo o muro com a espada na mão e uma colher de pedreiro na outra. Ainda que salvo, ainda que liberto nesse mundo, você está ainda num lugar de angústia, de dor e de sofrimento. Ainda tem muita destruição para ver pela frente, ainda tem muitos anticristos para se levantarem. Tem anticristo no seu trabalho, tem anticristo dentro da sua casa, tem anticristo no contexto de amigos que você tem anticristo em tudo que é lugar, gente que não ama a Deus, gente que torna a nossa caminhada mais difícil, mas um dia, como diz o texto, a destruição que está determinada vai ser derramada sobre todos os anticristos. Daniel, a palavra de esperança que eu tenho para você é que um dia, esse ungido que morreu, derramou a sua vida, fez cessar os sacrifícios no templo, porque ele é o sacrifício, vai voltar montado num cavalo branco, com a espada saindo de sua boca. E é por isso que o texto de Tessalonicenses diz que o anticristo vai ser destruído pelo sopro da boca de Jesus. A palavra de Deus vai destruir o anticristo e nós triunfaremos no final. Daniel, o problema do pecado não é geográfico. Não é se você está na Babilônia, não é se você está em Jerusalém. Daniel, o problema não é se você está empregado ou está desempregado, não é se você tem dinheiro ou se você está duro, não é se você tem alguém ou se você está solitário. O problema é que você precisa do ungido, do príncipe que veio, morreu, ressurgiu dentre os mortos, e um dia vai voltar, irmão, para se livrar de uma vez por todas da grande Babilônia, para destruir todos os seus inimigos, para devorar de uma vez por todas com seu fogo consumidor todos aqueles que se opuseram ao avanço do seu reino e à consolidação da sua glória.
Uma palavra de conforto, Daniel. Isso aqui vai acabar. 70 semanas, fala sabe de quê? Prazo. Você que pensa que seu sofrimento é eterno, que sua dor é eterna, um dia ela vai acabar. Isso aqui é para crente, irmão. Pessoal que está esperando o cativeiro babilônico acabar. Isso aqui é para quem tem sofrido as angústias e as dores dessa vida, seja no cativeiro babilônico ou reconstruindo a vida dentro de Jerusalém. Um dia isso tudo vai terminar. E nós estaremos eternamente diante do ungido, daquele que veio para vencer e vencerá, para louvor de sua glória. Amém?